Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu dedico para falar sobre gestão de negócios. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar quais são as 6 habilidades essenciais para você se tornar um empresário profissional. Isso mesmo, um empresário profissional. No final desse vídeo você vai saber quais são as 6 habilidades que você precisa construir ao longo da sua jornada para construir um negócio sólido, construir um negócio perene e que vai te dar aquilo que você almeja, vai fazer você conquistar os seus objetivos. Antes de mais nada, eu queria te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Se esse tipo de assunto ele desperta o seu interesse, então ative as notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo e falar sobre gestão, falar sobre negócios, falar sobre alavancar os resultados da sua empresa, você ser notificado e receber meus melhores conteúdos. Tá? Então vamos lá, eu quero te ensinar essas 6 habilidades e quero contextualizar como é que eu cheguei à conclusão dessas 6 habilidades. Então, na semana passada, eu liguei para um amigo que é um empresário e fazia muito tempo que eu não falava com esse amigo por conta da correria do trabalho dele, por conta da correria do meu trabalho. A gente só fazia um rápido contato ali de mensagem, estava tudo certo, como é que estava a correria, para a gente marcar alguma coisa próxima. Esse empresário, esse amigo, mora na cidade de João Pessoa, eu moro na cidade de Fortaleza. Então, para fugir dessa superficialidade, desse contato raso, eu resolvi fazer uma chamada de vídeo com esse meu amigo. Era mais ou menos por volta de umas 7h30 da noite, né? Porque eu achei que o risco dele estar ocupado seria menor, mas, para minha total zero surpresa, ele estava no escritório trabalhando, né? Esse amigo se chama Darlan, ele é empresário, ele é dono de uma construtora, dono de uma incorporadora, né? Ele compra imóveis e compra terrenos e constrói. Também tem locadora de equipamento, é um empresário de sucesso e isso apenas com 26 anos. Ele tem 26 anos de idade, tá? E construiu tudo do zero, sem nenhum patrocínio, tá? Sem nenhuma herança. E apesar de ser 5 anos mais novo que eu, ele já me ensinou muita coisa sobre negócio. É um cara realmente fora da curva, sempre tem algo para me ensinar e para mim é um exemplo de sucesso, tá? Então eu perguntei para ele, né? E aí, Darlan, tudo certo? E tá na luta ainda, né? Vi ele lá no escritório e falou, cara, tô aqui no Rojão, ainda tô no escritório. Eu perguntei se eu tava atrapalhando, se eu podia ligar outra hora. Ele falou que nada, que podia conversar, que era prioridade. E eu percebi que ele estava na frente de uns papéis, assim, tinha uns papéis na mesa dele. Eu perguntei, né? O que é que você está fazendo agora? Que papelada é essa aí que tem na sua frente? E ele me respondeu assim, cara, Rodrigo, eu estou analisando os custos extras que eu tive com o pessoal. Ele queria entender quais eram os impactos dos atestados e dos dias não trabalhados no ano. Ele falou que queria saber se valia a pena ele terceirizar algumas funções na construtora dele. E aí eu perguntei, né, qual foi o impacto? Aí ele me falou, mais de 80 mil reais anuais apenas numa obra só com atestado e dias não trabalhados. E aí eu perguntei, cara, como é que você percebeu isso? Eu fui dar uma. Ele me respondeu assim: eu fui fazer uma auditoria na Folha e vi que tinha muito atestado acumulado ao longo do ano de 2024. Aí eu fiquei, parei, olhei aquela resposta deles e fiquei assim: caramba, Darlan, essas análises eles são o verdadeiro segredo do negócio. Só que, infelizmente, muitos empresários eles não conseguem olhar para esses indicadores, só olham o faturamento e a despesa geral, se você está faturando mais ou se você está gastando mais, e não aprofunda esse tipo de análise, né? Calcular, por exemplo, o impacto dos atestados na empresa, né? Para saber se ele preferia terceirizar ou contratar direto. Então, eu vejo que a maioria dos empresários, eles não mergulham nesse tipo de análise. Aí, ele parou e me falou a seguinte frase, Rodrigo, o empresário que não analisa os dados do negócio é apenas um comerciante. Aí eu parei, escutei aquela frase e falei, caramba, faz muito sentido isso. Então eu peguei meu celular, corri, anotei isso, né? Caramba, esse impacto dessa frase foi muito bom, né? Um empresário que não analisa os dados, ele é só um comerciante. Então eu comecei a me questionar, né? Caramba, qual é a diferença de um comerciante, tem um comércio que é dono de um comércio,
para um empresário, será que é tudo a mesma coisa? Então a gente começou a discutir sobre o que é que torna um comerciante um empresário profissional e quais são essas habilidades para você fazer essa mudança, né? O que é que identifica? Aí eu perguntei isso para ele e ele me respondeu mais ou menos assim, Rodrigo, para mim o empresário ele precisa ser profissional, da mesma forma que um médico, da mesma forma que um advogado, da mesma forma que um arquiteto, que um engenheiro precisam ser profissionais na área, o empresário também precisa ser um empresário profissional. E aí eu puxei essa reflexão, né? O que faz alguém se tornar um empresário profissional? Não é uma faculdade de administração. Eu sou formado em administração, fiz pós-graduação em administração empresarial, mas isso não ensina a se tornar um empresário, um dono de empresa. A faculdade de administração, um curso de gestão, ensina sobre você se tornar um administrador. Tá? Acredito que sim, tem especializações voltadas para essa questão de formação empresarial, mas você deve concordar comigo que cada negócio tem uma peculiaridade, você precisa entender como é que funciona o seu negócio, qual é o ramo que você atua. Então, existe uma necessidade de algumas habilidades que isso não nasce com o indivíduo e não se ensina na faculdade. E também eu acredito que isso não nasce com uma pessoa, né? Ela não vai nascer e vai nascer com essas características, não nasce com esse dom, tá? Então eu fiquei me questionando e começamos a conversar sobre quais são essas habilidades. Então eu cheguei a essa conclusão que são 6 habilidades essenciais, tá? Existem outras, mas essas todo empresário precisa olhar com muita atenção, tá? E antes de falar quais são essas habilidades, eu fiquei me perguntando, né? Eu pensei, quem são os profissionais que eu admiro? Então, eu faço essa reflexão. Quais são os profissionais que você admira? Quais são os influenciadores de sucesso que você segue nas redes sociais, que está fazendo sucesso há muito tempo, né? O que é que você aprendeu em livro? O que é que eu aprendi com os livros, né, que eu tenho aqui sobre gestão, Peter Drucker. Ah, inclusive tem um livro muito bom sobre administração, sobre essas habilidades, chama O Gestor Eficaz, do Peter Drucker, e que algumas dessas habilidades não estão dessa maneira nesse livro, mas ele fala também dessas importâncias, tá? Então, quais são essas 6 habilidades, tá? O primeiro ponto, assim, que eu acredito que é mais importante é que um empresário profissional, ele precisa saber elaborar um plano de ação. Então, anota aí. Primeira habilidade, elaborar plano de ação. Então, você que é empresário, ou que deseja se tornar um empresário, que está na luta aí na sua empresa, você precisa aprender a planejar, a fazer planos de ação. E eu não estou falando sobre aquela ferramenta 5W2H, né? O que, quando, por quê, quem vai fazer. Não é só isso, tá? É uma ferramenta que ajuda você a elaborar um 5W2H, ajuda você a elaborar um plano de ação, mas o empresário ele precisa saber definir quais são as tarefas, realmente definir os objetivos, as responsabilidades com muita clareza. Porque quando a gente vai fazer plano de ação, ou definir as responsabilidades, ou definir quem vai fazer o quê, fica uma coisa muito vaga, tá? Então, eu acho que essa habilidade de transformar essas ideias, porque a gente vive tendo ideia o tempo inteiro, insight o tempo inteiro, em transformar essas ideias em planos de ação, planos de execução organizado. Então, isso é uma habilidade que precisa ser treinada. Se você é empresário, você precisa, primeira habilidade essencial é dominar como fazer, como elaborar um plano de ação e conduzir a sua equipe para que você evite distração, para que você evite que o fluxo interminável de missões e tarefas acabe atrapalhando a condução dessas ações dentro da sua empresa, tá? A segunda habilidade, antes de mais nada, né, que eu queria deixar claro que essa segunda habilidade vai se desenrolar se você ficar craque na primeira, que é elaborar o plano de ação. Por quê? A segunda atividade é conduzir reuniões produtivas, tá? Por quê? Na minha vida como empresário, eu passo a maioria do meu tempo em reuniões. Seja uma reunião individual, seja uma reunião coletiva, seja uma avaliação operacional.
E com certeza você está o tempo inteiro com reuniões. É muito difícil você trabalhar muito tempo sozinho. Geralmente você está com um cliente, ou você está com um funcionário, ou você está com um gestor, com um colaborador, com um fornecedor. O tempo inteiro você está conduzindo reuniões e encontros. Por quê? O comércio é uma própria interação. Então, o empresário profissional ele precisa saber conduzir esses encontros, que a gente denomina de reunião quando se fala de negócios, tá? E essas reuniões, elas devem ser estruturadas porque são as reuniões que criam as culturas organizacionais. Porque é nessas reuniões que você vai resolver os problemas da sua empresa, que você vai definir as tarefas lá do plano de ação, você vai resolver problema operacional, você vai fortalecer a liderança da sua empresa, isso é essencial no seu negócio. Essa criação de cultura dentro da empresa, ela vem muito da condução de reuniões. Então, se você evita reunião, ou se você faz reunião de uma forma errada, você pode estar contribuindo negativamente com a criação da cultura dentro da sua empresa. Porque se você entra, você atrasa a reunião, se você não faz reunião, se você não dá feedback estruturado para sua empresa, os seus funcionários, de uma forma muito inconsciente, eles vão entender que você é uma pessoa desorganizada, que você não sabe conduzir uma reunião, que você não sabe conduzir um plano de ação, que você não sabe elencar a prioridade. E acaba que, se o dono, se a cabeça do negócio, a cabeça pensante, não sabe conduzir uma reunião, provavelmente você não vai ter isso da sua própria equipe, a iniciativa, em focar realmente em solução de problema, em saber definir o que é prioridade. Então, essa segunda habilidade, conduzir reuniões produtivas, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Um outro ponto aqui, um ponto crucial, é você saber que existem três formatos de reunião. A reunião individual, que é uma reunião você com uma pessoa. E existe um modelo para que você possa conduzir esse tipo de reunião. Do mercado tem outros nomes também, né? Que é a reunião um para um, ou a reunião one-on-one, que você conduz esse tipo de reunião. E existe um modelo para você conduzir esse tipo de reunião sempre com uma pauta antecipada e com um objetivo, tá? Um outro tipo de reunião é uma reunião coletiva ou uma reunião de avaliação operacional, também estruturada, para que alguém apresente o fruto de um trabalho, de um projeto, de uma análise e que outras pessoas sejam também consumidoras daquele tipo de informação. Essa reunião já é um outro tipo de formato. Você não pode conduzir uma reunião individual da mesma forma que você conduz uma reunião coletiva. E essas duas reuniões sempre têm pautas previamente combinadas, feitas com um objetivo e o que é que vai ser discutido dentro daquela reunião. Ah, Rodrigo, e se for uma urgência? Então é o terceiro tipo de reunião, que é a reunião voltada à missão, que é aquele reunião que você vai resolver um problema específico, vai resolver um problema de um fornecedor, vai resolver um problema do cliente, uma situação inesperada, que você não tinha como, que geralmente é marcada ali em cima da hora, e que essa reunião deve ser evitada. Esse tipo de reunião tem que ser evitada. Por quê? Porque já aconteceu um problema. Lógico que isso vai acontecer, mas essas três reuniões, cada uma tem o seu tema, cada um tem o seu objetivo, o seu formado, e deve ser conduzido de uma forma estratégica. Na minha consultoria empresarial, eu ensino esse tipo de estratégia para os empresários, como eles conduzirem essas reuniões, inclusive com modelos de ferramentas para conduzir cada tipo de reunião dessa, tá? E o erro mais comum que eu observo nos empresários é tratar as reuniões da mesma forma, ou sem estrutura, ou sem objetivo claro antes de entrar. Por quê? Porque senão você vai perder tempo nas reuniões e o pessoal vai ficar, caramba, uma reunião que poderia ser reduzida para meia hora, 40 minutos, acaba tendo 3 horas de duração. Tá? Você vai entender o gargalo disso com a última habilidade. A terceira habilidade é entender sobre processos, tá? E por que, Rodrigo, entender sobre processos? Porque o maior gargalo das empresas é sempre o retrabalho. É você fazer uma tarefa e de alguma maneira você tem que voltar, você ou sua equipe, para refazer aquela atividade porque tinha alguma coisa errada. Então, processos mal definidos ou a inexistência de processos geram esse tipo de erro. Um erro de produção, um erro de comunicação, um erro de execução. Então,
Desenhar, delimitar, entender sobre processo é uma habilidade que você precisa ter. Você não precisa saber executar o processo todo da sua empresa. Então, se tem um processo lá dentro do setor financeiro que você não sabe executar, uma conciliação dentro do sistema, tudo bem, você vai contratar alguém para fazer isso. Mas você precisa entender da importância de você criar esse processo e como é que forma isso dentro de uma empresa, né? Estruturar um processo. E também, dentro das minhas consultorias, isso é um objeto crucial. Primeiro, a gente identifica as atividades e rotinas daquele setor e cria os processos para que a gente possa fiscalizar, você como empresário, você possa fiscalizar se aquela rotina está sendo executada conforme o planejado, tá? Então, essa terceira habilidade é fundamental. Você precisa entender como funciona o processo, né? Como é que funciona a estrutura, como é que se cria um processo. E isso não é difícil, tá? Não é difícil. Você só precisa entender que um processo dentro da empresa funciona como uma esteira, como um fluxo de produção. Por isso que o nome é processo, tá? O que é que entra dentro de uma esteira e o que é que sai lá no final, dentro da rotina, principalmente na rotina administrativa da sua empresa, tá? A quarta habilidade são conhecimentos básicos em finanças. E preste atenção, você não precisa entender, você não precisa ser o craque do setor financeiro, você não precisa entender todas as inconsistências do mundo das finanças. Mas um empresário profissional, ele precisa, preste atenção aqui, tá? Ele precisa compreender o básico. Ele precisa entender o que é uma demonstrativa de resultado de exercício, a famosa DRE. Ele precisa entender o que é um fluxo de caixa, qual é a diferença disso e também precisa entender um plano de contas. Se você entender sobre esses três documentos e como eles são estruturados, uma DRE, um demonstrativo de fluxo de caixa e um plano de contas e saber qual é a diferença entre eles é fundamental para você entender como o dinheiro entra e sai do seu negócio. Então, se você não entender sobre DRE, DFC e plano de contas, que é a composição das receitas e despesas de forma estratégica, você vai ficar à mercê ou de não ter análise, ou vai ficar sempre refém do que as pessoas vão te apresentar, ou sequer vai ter esse tipo de análise dentro do seu negócio. Mas se você não sabe para que serve, como monta isso, eu não sei se você vai ter a habilidade essencial para definir qual é a margem do seu negócio, se você vai conseguir fazer um financiamento no banco com uma taxa, se uma taxa de 2% ao mês é atrativa para o seu negócio, ou se você tem uma rentabilidade baixa, você vai olhar tudo isso dentro da sua DRE. Ou então, a saúde financeira do seu negócio, se o negócio está gerando caixa, você vai ver no seu fluxo de caixa. Porque o resultado é diferente do fluxo de caixa. Você tem que entender qual é a composição disso. Tá? E também, dentro da minha consultoria, eu ensino o empresário essa diferença. Porque o plano de contas é tão importante. E também tem modelos para fazer com que o negócio seja enxergado de uma forma muito mais estratégica. Tá? A quinta habilidade é escolher bem as pessoas. Você precisa contratar, realocar, corrigir as pessoas que existem dentro do seu negócio muito com um instinto e também com a prática. O empresário ele precisa identificar quais são os talentos, ajustar as funções, agir rápido quando alguma coisa está errada, tá? E saber quem se encaixa e quem não se encaixa dentro da cultura do seu negócio, ou até no próprio desempenho. Eu consigo te dizer que no meu negócio, quando entra uma pessoa para o time de vendas e ela não performa muito bem como vendedora, porque ela é uma pessoa mais calada, mais na dela, eu começo a olhar para aquela pessoa, caramba, essa pessoa não tem um perfil comercial, mas ela daria certo no setor financeiro, por exemplo. É uma pessoa que precisa de mais concentração, que não vai ficar em contato ali com o cliente, porque são perfis. Você precisa treinar essa habilidade de escolher bem as pessoas para as funções certas. E não simplesmente ficar descartando porque acredita que aquela pessoa não é boa. Mas também identificar se uma pessoa não é boa ou realmente se ela não está com o desejo de trabalhar no seu negócio. Então, escolher bem as pessoas é essencial, é uma habilidade essencial que você precisa treinar, tá? E por último, e a mais importante das habilidades, você precisa aprender a gerir bem o seu tempo.
O tempo é o recurso mais valioso. Eu poderia até dizer aqui que é o recurso mais valioso do empresário, mas ele é o recurso mais valioso para qualquer pessoa. Mas como empresário, você precisa proteger a sua agenda, priorizar suas tarefas, evitar distrações. O mundo é cheio de penetra diário. Isso é uma luta diária. Você precisa adquirir uma habilidade de gestão de tempo, usar uma agenda, um caderno, ter a sua rotina muito bem definida. Senão, a rotina vai atrapalhar e vai afundar a sua qualidade de vida. Se você não fizer uma boa gestão do seu tempo, você vai perder o controle do seu negócio e da sua vida. Tá? Então, essas são as 6 habilidades. Mas eu não quero fazer parecer que isso é muito difícil ou é impossível. Você deve estar se pensando, ah, Rodrigo, isso não é para mim, isso é muito difícil, eu nunca que eu vou ser uma pessoa desse nível, eu não sei, é muito difícil. Olha, uma coisa é certa, tudo isso pode ser treinado. Tudo isso pode ser melhorado. Ninguém nasce com essas habilidades, com esses dons de forma natural. Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo fazer isso, tá? Mas com organização, com consistência e as ferramentas certas, é possível que você desenvolva essas habilidades dentro do seu negócio, tá? Como eu já falei na minha consultoria, os empresários aprendem a dominar essas competências com modelos práticos, com templates de planos de ação, com estruturas para reuniões mais produtivas, com ferramentas para organizar esses processos dentro dos seus setores, com métodos para implementar rotina financeira, com avaliação de desempenho, com feedback estruturado, com estratégia para avaliar e alocar as pessoas de uma forma mais eficiente, conversar, fazer uma pesquisa de satisfação interna no seu negócio. Então, além disso, eu acompanho o cliente também de perto, com reuniões periódicas para medir esse progresso, para saber se a empresa está indo no caminho certo, também para eu ter a minha avaliação de desempenho da organização, tá? E se precisa ajustar o plano. Mas essas 6 habilidades você pode e deve treiná-las sozinho, ou se você precisar de ajuda numa consultoria, é só falar comigo aqui, responder esse vídeo, ou entrar em contato com a minha equipe através do link que vai estar disponível através das minhas redes sociais. Vai ser um prazer entender melhor o seu negócio e saber como eu posso te ajudar através de uma consultoria voltada e planejada para o seu negócio, tá? Mas antes de finalizar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Qual dessas habilidades você ainda sente que precisa melhorar? E qual delas você gostaria de se aprofundar? Deixa aqui nos comentários, porque eu posso entender melhor o que é que você precisa, quais são as dores do seu negócio, tá? Quero conversar com você, quero entender melhor quais são suas dores, quero realmente te ajudar. O canal do YouTube é para você se aprofundar aqui nesse tipo de conteúdo, porque eu sei que é difícil você conversar com isso com alguém no seu dia a dia, para que você possa construir um negócio mais sólido, com mais clareza, com mais propósito e não abrir mão da sua qualidade de vida, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no meu canal, dar o joinha se você gostou, isso ajuda muito a saber se eu estou conduzindo o conteúdo do canal para te ajudar no seu negócio. E não esquece, tá, de compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga empresário ou gestor que está passando por dificuldade no negócio e quer melhorar, tá? Então, é isso. Te vejo no próximo vídeo. Até breve. Tchau!